Nessa noite eu quero falar um pouco sobre transição. Tempo de transição. A Bíblia, ela não diz que nós precisamos viver um ano de cada vez. Não diz isso. Mas a gente é meio assim. A gente pensa muito sobre isso, assim. Quando chega no final do ano, a gente quer fazer uma avaliação do ano e a gente começa a pensar no próximo ano. E esse é um tempo que a gente está vivendo de avaliação e transição. Não sei se você sabe, mas o calendário bíblico, né? Ele também passa por uma transição agora nesse período. Agora em outubro aconteceu a festa do Tabernáculos, que encerra um ciclo, né, das festas, e aí começa um novo ciclo. E agora em janeiro começa um novo ano, e estamos vivendo um tempo de transição. Então, transição de ano, alguns estão transicionando no estudo, outros estão transicionando no trabalho, alguns estão transicionando de cidade, né? O pessoal da school aí está terminando, né, um ciclo e está transicionando para um novo tempo. Então, nós estamos vivendo um tempo de transição. E todo tempo de transição é um tempo de avaliação e planejamento. Para mim, Fábio, o livro que mais ensina sobre transição é Josué. É um dos livros que mais fala comigo quando o assunto é transição. Para mim, a história da transição da jornada do povo no deserto para entrar na Terra Prometida, essa história é como se fosse uma parábola que nos ensina muitos princípios acerca de como nós precisamos pensar um tempo de transição. Como que nós precisamos pensar um novo tempo, como nós devemos encerrar ciclos. E Josué, como eu disse, esse livro, essa história de transição, para mim, ensina muitos princípios. E eu quero ler alguns versículos com você em Josué, se você puder abrir o livro de Josué, para que a gente possa pensar algum desses princípios. O contexto é que o povo ficou 40 anos nessa jornada. Desde a saída do Egito, eles ficam 40 anos no deserto. E depois de 40 anos, eles vão entrar na Terra Prometida. E para eles entrarem, eles precisam entender que o tempo muda. Por quê? Porque eles iam entrar numa grande guerra. Eles iam começar uma grande guerra que tinha a ver com ocupar a terra prometida, a terra que emana leite e mel. Mas para isso o Senhor chama o povo de Israel para uma reflexão, para entender como eles deviam entrar na terra da promessa, ou seja, como eles deviam se apropriar daquilo que Deus já tinha dito que ia dar para eles. E eu quero que você, o primeiro versículo que eu quero ler em Josué, está no capítulo 1, no versículo 1. Josué 1, 1. Diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto, mas agora você e todo esse povo preparem-se. Repita comigo, preparem-se. Então, essa noite nós vamos falar sobre preparação. Amém? Está com a Bíblia aberta aí? Então vamos nessa. Preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Primeira coisa que eu quero apontar aqui é essa palavra Jordão. Você pode repetir? Jordão? Isso, muito bom. A palavra Jordão, no hebraico, significa descer ou descender.
Basicamente, Jordão é um lugar onde se desce. A pessoa que deu esse nome, que eu não sei quem é, ela não sabia dessa informação que eu vou falar agora, mas hoje a gente sabe, por causa da ciência. O Jordão é o montante de água, o veio de água, que vai dar no lugar mais baixo da terra. O Jordão deságua no Mar Morto. E o Mar Morto é o lugar mais baixo do planeta Terra. E Jordão significa descer. O Jordão é um lugar muito emblemático nas Escrituras, porque é um lugar de transição. No Jordão aconteceram as transições proféticas mais importantes da Bíblia. Então, no Jordão, a transição da liderança de Moisés para Josué aconteceu. Então, o Jordão foi esse lugar. Outra transição também importante, que foi profética, a transição de Elias para Eliseu também acontece no Jordão. E a mais importante de todas, que a transição da liderança profética de João Batista para Jesus acontece aonde? Jordão. Por quê? Porque em todas essas transições, alguém teve que passar pelo Jordão. Toda transição é um lugar onde nós precisamos descer. Jordão é um lugar onde se desce. Jordão é um lugar de humilhação, de humildade, de submissão. Eu sempre penso sobre como que Jesus começa o ministério público dele. É bruto, porque Jesus está 30 anos na terra, agradando o Pai, servindo o Pai. E aí chega no Jordão, que ele vai começar o ministério público dele, ele vai começar a pregar, ele vai começar a profetizar, ele vai começar a fazer discípulos, ele vai começar os sinais e maravilhas. Ele se encontra com um cara chamado João. João era humilde, sim ou não, gente? Sim ou não? Muito. João falava assim: olha, eu batizo com água para arrependimento de pecados. Mas vem alguém aí, que é maior do que eu, que batiza com o Espírito. E eu não sou digno nem de descer para tirar as sandálias do pé dele. João era humilde. Um dia chegaram para João e falaram: ó, Jesus aí começou o ministério, os seus discípulos estão te abandonando e estão indo seguir Jesus, você não vai fazer nada não? Aí João falou assim: importa que ele cresça e que eu diminua. João era humilde. E aí um dia Jesus chega para João no Jordão. Jesus fala: João, sou eu. João olha para Jesus na frente de todo mundo e fala: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Messias, esse é o Rei dos Judeus. Esse é aquele que eu falei que estava vindo para batizar com o Espírito. Ele está trazendo o reino. E aí Jesus fala: João, me batiza. Aí João fala: não, jamais, você que tem que me batizar. Aí começa uma discussão interessante. Só que Jesus que manda, porque no caso Jesus é o Criador de todas as coisas. E Jesus fala: não, João, me batiza para que se cumpra a justiça. E aí eu tenho uma pergunta escatológica aqui para você nessa noite. O batismo de João era para quê mesmo? Vocês estão falando aqui hoje, gente? Vamos lá. É para arrependimento de... E Jesus pede para... A pergunta é: para que Jesus pediu para batizar num batismo de arrependimento de pecado? Jesus tinha pecado? Sim ou não? Não, então para quê? Jesus pediu para João batizar ele num batismo que ele não precisava. A pergunta é: para quê? E eu respondo: Jesus fez isso não porque ele precisava daquele batismo, mas Jesus fez isso para se submeter à palavra que estava sobre João. O Deus encarnado se submeteu à palavra que estava sobre um homem. E foi assim que começou o ministério público de Jesus. Jesus se submetendo ao ministério de um homem que ele criou e que o fôlego de vida que sustentava o seu respirar vinha dele.
Eu quero profetizar sobre esse tempo que nós estamos. O ano que vem vai ser um ano de muita guerra. De guerra espiritual, de luta. Que vai envolver muitas áreas. O Brasil vai entrar em colapso. As pessoas vão começar a lutar por causa de política, por causa de ideologia, narrativas. As mídias vão atacar a igreja. A Bíblia vai ser contestada. Pessoas vão brigar com você por causa da tua fé. Jesus disse em Mateus 24 que nós seríamos perseguidos e resistidos em todas as nações. Se você de fato é alguém que testemunha o evangelho do reino, você vai ser resistido, você vai ser atacado. Nós estamos para entrar na maior guerra espiritual da história da humanidade, que são os dias que precedem a vinda de Jesus. O ano que vem vai ser um ano no Brasil de muita maluquice, mas também vai ser um ano de muito poder do evangelho fluindo a partir da igreja. Amém? Nós precisamos entender, mas eu quero dizer uma coisa. Nós precisamos ter em mente que nós não vamos entrar nesse nível de luta se nós não passarmos por esse lugar chamado Jordão, o lugar onde se desce. A humildade é um pré-requisito para todo aquele que quer lutar essa luta ao lado de Deus. E humildade tem a ver com obediência. Obediência a Deus, a seus princípios, a sua palavra. Humildade tem a ver com submissão. Submissão à sua vontade, submissão à vida comunitária, à vida da igreja, submissão uns aos outros. Humildade tem a ver com serviço. Servir, abençoar o próximo, chorar com aqueles que choram, se alegrar com aqueles que se alegram. Nesse tempo que estamos entrando, que é um tempo de guerra, de luta, mas também de muito poder, ninguém vai sobreviver do outro lado se não passar pelo Jordão. Jesus passou pelo Jordão. Jesus desceu. Jesus se submeteu. Interessante que quando Jesus é batizado, a voz do Pai ela é ecoada. Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Agora pensa, Jesus não tinha feito nenhum milagre, não tinha ressuscitado morto, não tinha feito discípulos, não tinha pregado, mas toda a vida dele agradou ao Pai. Por quê? Porque o que agradava o Pai não era primeiramente aquilo que Jesus fazia no ministério, mas era a sua obediência, a sua submissão, a sua humildade. Amém? Aleluia? Amém. Então começamos leve, tranquilo. Agora, vamos para outra passagem de Josué. Vamos abrir no capítulo 5. Josué, capítulo 5. E aqui que tem algo que o Senhor tem falado muito comigo nesses dias. Vamos ler a partir do versículo 2, Josué 5, 2. Diz assim: naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedras e circuncidou os israelitas em Gibeate Arralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão.
olha que grave. Deus, em Gênesis 12, chama Abraão e dá uma promessa para ele. Eu vou te dar uma família, essa família vai ser uma grande nação. Eu vou dar uma terra para a sua família e eu vou levantar um descendente da sua casa e esse descendente vai abençoar todas as famílias da terra. Em Gênesis 15, Deus faz uma aliança com Abraão. E no Gênesis 17, Deus dá um mandato que era uma marca da aliança. E qual era esse mandato que todo hebreu tinha que fazer? Circuncidão. Então, uma criança, um menino, quando nascia, quando ele era bebê, ele era circuncidado. E aquilo era uma marca no corpo, na carne, que ele tinha uma aliança com Deus e que ele fazia parte da promessa que Abraão recebeu. Uma grande nação, uma terra, e todas as famílias seriam abençoadas por meio do descendente de Abraão. Paulo vai dizer em Gálatas que o descendente de Abraão é Cristo. Então, todo hebreu sabia disso, que quando nascia um filho, ele tinha que ser circuncidado. Moisés foi circuncidado, e eu sei disso. Por que eu sei disso? Porque quando o menino chega lá no cesto, na casa da filha, eu nunca sei essa ordem, filha da filha do faraó, da família de faraó. E aí, quando Moisés chega, e a parente do faraó lá, ela pega o bebê, e quando ela olha para o bebê, ela fala, é um hebreu. Por que ela, quando pegou um bebê, ela sabia que ele era hebreu? Porque ele era... Todos os homens que saíram do Egito eram circuncidados, mas no deserto, nenhum homem que nasceu foi circuncidado. Preste atenção no que eu vou falar agora, que é grave. Israel tinha uma pendência com Deus. Eles tinham uma pendência que precisava ser resolvida. E Deus não varre a poeira por debaixo do tapete. Deus não finge que não aconteceu. Deus não deixa para lá. Eles tinham uma pendência. Eles não cumpriram a parte dele na aliança. E antes deles atravessarem para a guerra, Deus chama eles para uma conversa. E fala, vocês têm uma pendência e vocês precisam resolver isso agora. Eles tinham que circuncidar depois de adulto, gente? Sim ou não? Pô, acabei de fazer uma pergunta e ninguém respondeu. Eles tinham... Mas esse era é isso que Deus tinha mandado no início? Sim ou não? Não, fala não. O que Deus tinha falado para Abraão? Era para circuncidar quando? Mas eles não cumpriram a parte deles na aliança. E Deus podia ser bonzinho, e Deus falou, tá tudo bem, eles têm uma pendência, mas tudo bem, vai lá para a guerra, eu vou abençoar vocês, eu vou dar vitória. Não. Vocês vão ter que resolver a pendência de vocês antes de ir para a guerra, porque se vocês forem para a guerra sem guardar a minha aliança, vocês vão morrer. Eu vim aqui para dizer uma coisa nessa noite, uma coisa leve, uma coisa tranquila. Vou tirar o óculos. Nós estamos para entrar num tempo de muita batalha espiritual. Nós estamos para entrar num tempo de muita pressão. E existe um chamado do Senhor para nós nessa noite, que para a gente ocupar lugares que Deus já nos deu, ocupar posições que Ele já nos prometeu, e ocupar níveis de autoridade que Ele quer nos dar, nós vamos ter que zerar nossas pendências. Geralmente, pessoas que procrastinam, olha, acertei a palavra. Elas têm um problema. E adivinha? Eu sou assim. Eu tenho problema, por exemplo, eu odeio mudar. Quem gosta de mudar de casa? Que levanta a mão. Você gosta de mudar de casa? Deus te abençoe. Quem gosta de mudança aqui?
Também você gosta de mudança? Deus te abençoe também. Deus abençoe você e a sua família que estão envolvidos nessa aí. Eu odeio mudança. Odeio. Né? Não é ruim. Gente, mudar é muito ruim. Mas o que acontece com pessoas como eu? Você está na casa. Aí a casa, ela tem um monte de coisa para fazer. E aí você não faz. E aí tá lá, você vai empurrando, você vai empurrando. Aí chega um dia que você tem que mudar para outra casa. Ou você vai entregar o aluguel, ou você está vendendo a casa, ou uma outra pessoa vai morar naquela casa. Aí o que você tem que fazer com aquela casa? O que você tem que fazer? Você tem que arrumar tudo que está errado na casa. Para poder entregar a casa para que outro possa entrar. Aí você pensa, eu sou um imbecil naquele momento. Porque eu estou gastando esse dinheiro todo, tudo junto, e eu podia ter feito cada coisa quando deu errado. Eu ia gastar menos, tranquilo, e agora eu acumulei um monte de coisa para resolver, eu estou gastando maior dinheiro. E aí tem uma outra coisa que você pensa, de fato eu sou um imbecil. Porque eu estou deixando a casa bonitinha, toda funcionando, e eu não vou usar. Burrão. Traduz essa aí, burro. É, isso aí. É burrice. Nós vamos nos divertir muito. Pessoas que procrastinam são burro. É burro. E aí você gasta um monte de dinheiro, porque acumula, e aí, aquela torneira que começou a pingar, que era se você resolvia apertando um parafuso, depois de 2 anos, aquela desgraça, você tem que trocar o cano inteiro. As mulheres estão tudo... Isso, os homens aqui estão tudo ferrados aqui hoje. Ela já está aqui já, né? Deus está falando contigo, Deus está falando contigo. Profetiza. É muito bom quando tu profetiza para si mesmo. A Jaqueline já está fazendo a lista dela. E aí, quando você tem que transicionar, você tem que resolver, bicho. Não tem jeito. Tu tem que resolver a treta para tu sair para uma nova casa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vim aqui em nome do Senhor para dizer, chegou a hora de resolver. Nós precisamos resolver nossas pendências. Nós precisamos colocar as coisas em ordem. Porque senão, se nós entrarmos numa guerra, no nível de guerra espiritual que está para vir na nação brasileira, se a gente entrar sem zerar nossas pendências, nós vamos se ferrar. E sabe o que eles tinham que fazer? Rasgar a carne. Porque pensa, fazer isso num bebê é de boa. Agora, pegar num adulto, imaginou a cena? Vamos ver faca de pedra. Entendeu como é que funciona o negócio? É complicado, né, irmão? Tem gente assim, circuncidar. O que é circuncidar mesmo? Bom, tem muita câmera aqui, mas... circuncidar é pegar a pele do prepúcio e pegar uma faca de pedra. Imagina uma faca de pedra. Aquela desgraça não devia nem estar afiada direito. E aí, chegar aí, uau! Olha a situação que ele me faz. Gente. Você escolheu o pior dia para vir aqui, querido. Você tinha que ter vindo no dia do Douglas. Gente, podia ter feito quando era bebê. Não ia doer, tá tudo tranquilo. Mas imagina um adulto de 40 anos com a faca de pedra, arrancando um pedaço do negócio. Bicho, doeu, sangrou, teve que parar. Imagina, parou um acampamento, parou o exército todo, porque teve que parar para descansar, para furar o negócio e sarar as feridas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos, nesse tempo de transição, zerar nossas pendências. Zerar nossas pendências com Deus. Você já sabe o que você precisa resolver. A gente sabe o que está errado na casa. O problema é que a gente fica convivendo com aquilo que não está funcionando. A gente fica convivendo com aquilo que está errado.
Mas chegou a hora que vai ter que mudar, e vai ter que mudar, e vai ter que mudar, e vai ter que resolver, bicho. Nós vamos ter que resolver nossas pendências com Deus. Tem coisa que Deus já falou contigo 5 anos, talvez 10 anos atrás. Você sabe que Deus já falou. Você não faz, nunca fez. E talvez na sua cabeça, Deus já esqueceu. Querido, os caras estavam 40 anos no deserto. E Deus esqueceu? Não. 40 anos sem fazer a circuncisão. Deus, mas Deus é bonzinho. Não. Você quer ir para um outro nível? Você quer assumir uma nova autoridade? Você quer ocupar a terra que manda leite e mel? Você quer ser abençoado? Você quer ser próspero nessa terra? Então vai ter que rasgar a carne e vai ter que zerar as pendências. Querido, se você está envolvido com pornografia, você precisa parar isso agora. Se você está envolvido com mentira, você tem que parar isso agora. Se você está flertando com alguém do trabalho, você tem que parar com isso agora. Que clima delícia. E essas pendências têm a ver com Deus. Nós temos pendências com Deus. Tem coisa que Deus já falou. Tem coisa que Deus já falou. Você sabe que tem que fazer. Mas eu vim aqui para dizer o seguinte: Deus está nos chamando para um lugar chamado Jordão. E Ele está dizendo, nós precisamos zerar nossas pendências. Porque Ele quer nos levar para um lugar de guerra e de bênção. Existem muitas promessas para a igreja brasileira. Existem muitas promessas para um tempo de avivamento, um tempo de grande colheita. Existe uma profecia que eu escuto desde criança, que diz que o Brasil seria, no tempo do fim, um celeiro de missionários para as nações. E de fato, existe um fogo apostólico se acendendo na igreja brasileira. Nunca, a gente enviou tanto missionário para fora do Brasil. Nunca a igreja global parou para ouvir o que Deus está falando, tanto o que Deus está falando na igreja brasileira. Nunca se cantou tanta música brasileira em outro idioma. Mas nós vamos ter que passar por um tempo de santificação radical. E essas pendências têm a ver com fazer aquilo que Deus já falou para a gente fazer. Mesmo que Ele falou há 15 anos atrás. Deus não esqueceu. Deus está nos chamando nessa noite para o Jordão. E Ele está dizendo, zera as suas pendências, rasga a carne e faz o que você precisa fazer. Resolve o que você sabe que precisa resolver. Essas pendências também têm a ver com Deus, mas também têm a ver com pessoas. Talvez você tenha um problema com alguém, você brigou com alguém há 10 anos atrás. Talvez você foi de uma comunidade há 5 anos atrás e você brigou com um pastor, brigou com alguém, saiu no pau, xingou, reclamou, só que aí você foi vivendo a vida e foi seguindo. E aí você foi fazendo as coisas em Deus, e aí você foi estabelecendo a tua comunidade, e parece que está tudo bem. Eu vim aqui para dizer que não está tudo bem. Você tem que voltar lá e resolver esse problema, porque você tem uma pendência com alguém. Talvez você brigou com algum irmão, saiu no pau, porque brigar faz parte da família. Se você está aqui nessa comunidade e nunca tretou com ninguém, nunca se estressou com ninguém, vou te avisar, você ainda não está tendo comunhão. Então eu te abençoo para que você venha para a comunhão e venha para a treta. Aleluia. Vem, aleluia. Alguém dá glória? Tipo assim, se tu nunca tretou com alguém, se nunca ninguém tretou com você, você não tem comunhão. Você só assiste culto. A treta faz parte da vida da igreja. Porque a vida da igreja é submeter uns aos outros. Lembra de humildade?
Jesus se submeteu à palavra que estava sobre João. Tu não quer se submeter à pessoa que está no teu DNA. Tu não quer nem se submeter à comunidade. Porque tu cansou de ouvir aqui que só é membro dessa comunidade quem participa do DNA, e você está aqui há mais de um ano e você não participa do DNA. Talvez você arrumou uma confusão e brigou. Talvez você brigou com um parente. E eu vim aqui para dizer que Deus não esqueceu. Você tem que resolver as suas pendências. Brigar não é o problema. Brigar faz parte da vida da igreja. O problema é você querer seguir a vida normal em Deus, achando que não resolver o problema com teu irmão é algo espiritual. E eu vim aqui para dizer que não. Jesus falou, se você está indo ao altar e sabe que alguém tem alguma coisa com você, vai lá e resolve com ele. Ah, mas eu estou esperando uma palavra do Senhor para me falar quando que eu tenho que resolver o meu problema. Você não precisa, Deus não precisa te falar algo que já está escrito na Bíblia, querido. Então, se você já arrumou um problema, se você já brigou com alguém em outra igreja, e você está aqui, então eu te encorajo essa semana a você procurar essa pessoa e resolver essa pendência. Se você está brigado com alguém aqui dentro, eu te encorajo a esses dias você procurar e sentar e resolver esse problema. Se você está devendo dinheiro para alguém aqui dentro, querido, ou está devendo dinheiro para alguém lá fora, senta e resolve. Tem gente que sai fazendo dívida. E ele pensa, a pessoa não vai lembrar não. E vai vivendo. Tá, mas o que eu faço? Eu não tenho todo o dinheiro agora. Você não tem? Mas senta com a pessoa. E fala, ó, eu tenho essa dívida, eu preciso resolver essa pendência. Como que a gente pode resolver isso aqui? Nós estamos sendo chamados para um novo tempo nessa comunidade. Que eu creio que é um tempo de intensificar a presença de Deus no nosso meio. Ninguém falou amém. Se ninguém falar amém, você fala, tá? Tá bom? Então eu vou repetir. Eu creio que o Senhor está nos levando para um lugar que é um intensificar da sua presença gloriosa aqui no nosso meio. Mas para isso nós vamos ter que crescer na santificação. Porque sem santidade, ninguém pode se aproximar do Senhor. Quantos querem mais a presença de Deus? Quantos querem ver a glória de Deus caindo aqui nessa reunião? Caindo nas igrejas caseiras, caindo nessa cidade? Às vezes eu venho aqui na reunião e eu fico pensando, Senhor, é hoje que você vai descer aqui? E a gente vai sair daqui carregado pela presença de Deus. É hoje que você vai descer aqui com a tua presença aqui. E as pessoas que vão estar andando ali na frente vão ser atraídas para esse lugar por causa do seu espírito. É hoje que você vai se manifestar. Mas uma vez um amigo, o nome dele é Robert Walker, ele já está no Senhor, um ancião, um profeta. Ele disse uma coisa que eu fiquei chocado. Ele falou assim que a glória de Deus é perigosa. A glória de Deus ela é perigosa. Você vai ver isso várias vezes na Bíblia. Deus fala para Moisés, ó Moisés, tira a sandália dos seus pés e vem devagar, porque aqui, esse lugar aqui é santo. Porque era o lugar onde a glória de Deus estava se manifestando. Você vai ver que os caras foram mentir no valor da oferta na igreja de Atos e caíram mortos. Por quê? Porque a glória de Deus estava sobre eles. E o Robert Walker disse uma vez que ele tinha a impressão que Deus tinha desligado a chave geral da glória por misericórdia da igreja. Porque se a glória de Deus tivesse de fato no nosso meio, um monte de crente evangélico ia morrer. Porque vive uma vida dupla. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não queremos ser uma comunidade que tem culto para você vir cantar uma música, bater palma, ouvir uma palavra de bênção e você viver uma semana normal. Nós queremos nos reunir em torno da presença. Nós queremos a glória de Deus. Nós queremos viver uma comunidade que vive comunhão profunda ao redor
da grandeza da presença de Jesus. Mas para isso, nós vamos ter que entrar num nível maior de santificação. E nós vamos ter que resolver as pendências. Então, tem pendências que eu preciso resolver com Deus, tem pendências que eu preciso resolver com meus irmãos, e tem pendências que eu preciso resolver lá fora. Não, eu quero ser um homem de Deus. Pô, mas a tua reputação lá é um lixo. Tem pendências que a gente precisa resolver no casamento. Tem pendências que a gente precisa resolver com nossos filhos, com nossos amigos de aliança. Eu creio que o Senhor está nos chamando nesses dias para entrar nesse novo ano com a carne rasgada, resolvendo as nossas pendências, para estarmos prontos para um novo nível de guerra. A maioria das pessoas que eu convivi na vida da igreja, que caíram pelo caminho, elas caíram pelo caminho porque elas tinham problemas que conviviam com eles há anos e não resolvidos. Aí um dia, Deus abateu essas pessoas. E aí quando Deus abate, essa pessoa fica com raiva de Deus, fica com raiva da igreja, fica com raiva de todo mundo. Se você tem algo para confessar, procure alguém de confiança, que você tem comunhão, e confesse. Se você está passando por alguma tentação, deixa eu dizer uma coisa para você. É melhor confessar tentação que pecado. Se você está lutando com alguma coisa e você não está conseguindo vencer sozinho, procure ajuda na comunidade. Peça oração, peça conselho. Busque ser pastoreado no seu DNA. Para de viver com essas pendências como se nada tivesse acontecendo. Deus não finge que não vê. Que clima bom. Quantos estão entendendo? Amém. Espírito Santo, eu peço que você possa vir aqui nessa sala e trazer clareza daquilo que a gente precisa resolver. Espírito Santo, acende um fogo no nosso coração e dá-nos clareza daquilo que nós precisamos resolver com Deus, aquilo que nós precisamos resolver com os nossos irmãos, aquilo que nós precisamos resolver com o nosso passado, aquilo que nós precisamos resolver com o mundo lá fora. Vamos ler outra passagem. Vamos agora para Josué 1. Vamos voltar para Josué 1. Vamos ler o versículo 7. Essa passagem fala sobre prosperidade. Até porque o Senhor está conduzindo eles para uma terra que mana leite e mel. Josué 1,7 diz assim: somente seja forte e corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei. Repita comigo: obedecer. Isso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei. Repita comigo: toda a lei. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido. Outras versões dizem para que você seja próspero. Quantos querem ser prósperos aqui? Pô, tem gente que não quer não, mas vou perguntar de novo. Quem quer ser próspero aqui? Amém. Então, olha que Deus fala para Josué sobre como nós vamos ser prósperos. Tenha cuidado de obedecer toda a lei
toda a palavra de Deus, não se desvie dela, nem para a esquerda, nem para a direita, então você será próspero, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não deixe de falar, estou no versículo 8, eu acho. Não deixe de falar as palavras do livro da lei. Repita comigo, falar. Beleza. E meditar nelas de noite. Repita comigo, meditar. Para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Repita comigo, cumpra. E aí ele termina essa porção dizendo: só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Eu amo isso aqui. A teologia da prosperidade, que é um falso evangelho, vai usar esse versículo aqui para falar sobre dinheiro. Ah, não, ser próspero é ficar rico. Então Deus te chamou para ser rico. E agora eu vou orar e todo mundo aqui vai ser rico. O que Deus está falando aqui para Josué é uma prosperidade que não tem a ver com dinheiro, tem a ver com ser assertivo. Prosperar, ser bem-sucedido, é você ser assertivo em tudo que você faz na presença de Deus. Quantos querem acertar aqui? Amém? Quem quer parar de errar? Amém? Quem quer parar de cantar aquela música? Me ajuda a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei. Eu sou humano, eu só sei errar. Caraca, burrão, mano. Só sabe errar, mano. Não acerta um, mano. Mas Deus está falando, você quer ser próspero? Você quer ser bem-sucedido? Você quer ser assertivo na sua vida? No seu casamento? Como você lida com teus filhos? Como você lida com dinheiro? Como você lida com trabalho? Como você toma suas decisões? Como você se relaciona com seus amigos? Você quer ser assertivo? Você quer acertar? Então, obedece a minha palavra. E aí ele fala 3 coisas aqui, que para mim é um meio do que a gente precisa desenvolver na nossa vida. E como a gente vai entrar num novo ano, e no novo ano tem um monte de gente que diz que vai ler a Bíblia toda e para em Levítico. Quem riu já parou em Levítico. Não brinca, piada. Ele fala sobre obedecer à lei. Só que ele fala de um processo que para mim é muito interessante. Ele fala o seguinte: medita na palavra dia e noite. Vamos falar isso, meditar. O que é meditar, gente? Meditar é encher a mente com a palavra. Então você quer ser bem-sucedido? Então eu quero te dizer uma coisa. Vou te dar uma chave agora. Um código. Quem quer um código agora para prosperar? Você tem que encher a sua mente com a palavra. Você tem que encher a sua vida com a palavra. Você tem que se alimentar dessa palavra. Uma vez um autor, que eu não vou lembrar o nome, ele falou assim: sabe quando você é alguém que está cheio da palavra? É quando você senta num lugar e começa a olhar para o nada. E começa a pensar, a pergunta é, o que vem na tua cabeça? Quando você se distrai, quais são os pensamentos que enchem a sua mente? São pensamentos de paz? Ou são pensamentos que te levam à iniquidade? Você de fato está cheio da palavra? Então, eu quero dizer aqui, dar um conselho do tio Coelho. Nós precisamos meditar nas palavras desse livro todos os dias. Então, para ser muito prático, a partir de agora, desse tempo, você precisa separar um tempo diário para encher a sua mente com a palavra de Deus. Mas, Fábio, a minha vida é uma loucura. Você quer disputar a vida maluca com a minha, eu vou ganhar. A nossa vida é uma loucura. E aí tem uma coisa que a gente faz, porque a gente é procrastinador por natureza. Por quê? Porque procrastinação é a nossa carne lutando contra o espírito que quer nos guiar a uma vida próspera.
A gente fala assim, não, quando eu tiver um tempo, eu leio a Bíblia. Quando eu tiver um tempo, eu volto o meu coração para a palavra de Deus. Só que a nossa vida é uma loucura. E quando você vai ter tempo? Quando? Nunca. Então nós vamos ter que ter uma intencionalidade em meditar na lei de Deus. Então eu te encorajo aqui nesse tempo, para que a gente possa ser assertivo, nós vamos ter que nos encher, nos alimentar dessa palavra. Eu já falei isso aqui. Quando eu abro esse livro, gente, eu não estou buscando uma informação. Eu estou buscando olhar para uma pessoa. Eu estou procurando olhar Jesus. Eu estou procurando me alimentar da presença de Deus. Quando eu abro esse livro, eu sou iluminado pela face de Cristo que se revela nesse livro. E quanto mais eu volto a minha mente, o meu coração para as palavras, para as verdades desse livro, a luz da glória de Cristo dissipa a escuridão que tenta me cegar, tenta me dominar. A minha carne, ela luta contra o Espírito todos os dias. Paulo fala isso em Galatas 5. A minha carne quer me derrubar. E quanto mais eu me afasto das palavras dessa lei, mais eu estou suscetível a ser dominado pela carne. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito, então eles frutificam frutos de justiça. Mas ninguém vai conseguir prosperar se não estiver cheio dessa palavra, se não obedecer os princípios dessa palavra. E para isso você precisa conhecer essa palavra. E para conhecer, você precisa diariamente encher a sua vida com porções dessa palavra. Vim uma vez por semana para ouvir uma pregação, não vai adiantar, tu vai se ferrar. Porque olha o que diz aqui, vamos ler de novo. Medita nelas de dia e de noite. Repita comigo, dia e noite. Dia e noite fala de constância. Constância. Nós vamos ter que nos alimentar das palavras desse livro, porque a palavra de Deus é a lâmpada que ilumina o caminho apertado diante de nós. Tem um caminho apertado, tem uma porta estreita. O caminho para o reino é difícil. E como que a gente faz para trilhar esse caminho que é difícil, é apertado, é estreito? Nós precisamos da luz da palavra em nós, que ilumina o caminho difícil diante de nós. Para isso nós vamos ter que meditar nesse livro, comer esse livro, aprender com esse livro. Amém? Quem está entendendo? Então, o que eu te aconselho a fazer? Arruma uma Bíblia nova. Essa aqui tá morrendo. Ela tá seguindo a luz, essa aqui. Arruma uma Bíblia nova. Arruma um caderno para anotar. E começa a ler com calma. Sem aquela leitura maluca. Quem faz, a não ser que você seja um gênio. Seja um Davi Lago, sei lá, que o cara lê um livro em 1 hora. Assim. Quem já leu a Bíblia rápido e no final você percebeu que você não entendeu nada, você não absorveu nada? Levanta a mão. Amém? Todo mundo? Aleluia? Então, calma, tranquilo. Pega um caderno, pega um livro, pega a tua Bíblia nova e começa a ler. E lê de novo. Lê um capítulo. Um capítulo. Aí você volta no capítulo. Você marca. O que Deus está falando comigo aqui nesse capítulo? Anota os insights. Ora sobre isso. Aí no outro dia, você pega um outro capítulo. Lê o capítulo. Olha para o que está escrito. Anota, marca. O que Deus está falando comigo? Ora em cima disso. Agora tu imagina, 1 ano fazendo isso. Sabe o que ele falou? Você vai prosperar. Você vai acertar. Você vai ser bem sucedido. Sabe por quê? Porque a luz da palavra vai iluminar o seu coração e o Espírito de Cristo vai guiar você e você vai vencer as obras da carne. Tem alguém aí? Amém? E ele fala, medita nelas dia e de noite. E ele também fala, mas é só para meditar? Não. Ele fala, cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Uma vez falaram assim, porque
Fulano pregou que não vive. Querido, você vai ter que ser forte. Eu prego isso aqui, o evangelho há, sei lá, 25 anos. E eu prego um monte de coisa que eu não vivo. Porque eu não prego aquilo que eu vivo. Eu prego aquilo que Deus mandou eu viver. E quando eu prego, eu estou pregando para mim mesmo. Então sempre nós estamos procurando crescer e viver mais. Então, talvez você tenha 30 anos de crente. E o Espírito está nos chamando hoje para continuar cumprindo o que está escrito. Não deixem de congregar. Façam discípulos. Curem os enfermos. Expulsem demônios. Amém? Quantos já expulsaram um demônio aqui? Levanta a mão. Isso. Quem nunca expulsou um demônio? Levanta a mão. Senhor, começa a dar demônio para eles. Senhor, eu peço essa semana, mostra um demônio na rua. Parece um capeta. Amém, Senhor. Aleluia. Jesus não mandou a gente expulsar demônio? Sim ou não? Sim ou não? Jesus falou, expulsem demônio. Quem nunca expulsou um demônio? Então você tem que cumprir o que está escrito. Senhor, vá abençoando os irmãos aí. Quem nunca orou por um enfermo aqui? Levanta a mão. Nunca orou por um enfermo? Não? Todo mundo já orou por um enfermo? Olha lá, você nunca... Então eu te encorajo a nesses dias cumprir aquilo que está escrito. Deus vai colocar enfermos na tua vida. E sabe o que você vai fazer? Você vai falar, eu vou orar por você em nome de Jesus. Porque Ele mandou eu fazer isso. Amém? Ele falou, vão e façam discípulos. Que tipo de relacionamento você está tendo dentro da igreja? Você está influenciando pessoas para quê? Para a justiça ou para se tornarem mais semelhantes a Jesus? Ele fala, medita de dia e de noite e cumpra o que está escrito. Ele diz, seja generoso. Você sabe que tem que ser generoso com a obra de Deus. A pergunta é, você está sendo generoso? Você está generoso com a missão? Você está sendo generoso com pessoas? Uma vez um amigo falou para mim, o que é ser próspero financeiramente? Prosperidade financeira é ter o suficiente para eu viver bem com a minha família e ter o suficiente bem para abençoar todos aqueles que precisam ao meu redor. Quantos querem ser prósperos financeiramente aqui? Jesus falou que Ele dá semente àquele que semeia. O Senhor falou que dá semente àquele que... Quantos querem semear aqui? Quantos querem ser abençoadores? Generosos. Então Ele vai te dar semente. Então começa a cumprir isso. Vão aparecer pessoas na sua jornada que vão estar precisando. Talvez estão precisando de alguma questão financeira em casa, está faltando alguma coisa, alguma conta, alguma questão de saúde. Vai lá e fala, eu vou te abençoar, eu vou te dar uma oferta de amor. Eu quero cumprir o que está escrito. Quem está entendendo? Mas ninguém vai conseguir viver isso se você não meditar dia e noite. E a terceira coisa que ele fala aqui, vamos ler tudo de novo. Vou ler a segunda parte. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então o primeiro passo é meditar. O segundo é procurar cumprir. E o terceiro é o quê? Falar. Repita comigo, falar. O Senhor está nos chamando nesses dias. Passemos testemunhas das palavras desse livro. Amém? Quem está comigo aqui? Amém? Então, no DNA, quando o irmão estiver liderando o grupo e falar assim, e aí, gente? Quem aqui tem algo para compartilhar que está ouvindo de Deus? Você não pode dizer, não tenho nada não. Se você não tem nada para contribuir, para falar, é porque você não está meditando e não está cumprindo. Amém? Aleluia. Vai dando glória, gente. A criança está dando glória e vocês estão quietos. Você falou que ia dar amém. Falar amém quando a gente ficar sem quieto, você não falou nenhuma vez. Ô, irmão. Aqui, ó. Amém aqui, ó. Amém, gente?
Então, eu creio que esse é um chamado para nós nesses dias. Para sermos prósperos, para sermos precisos. Nós vamos ter que entrar nesse lugar de humildade profunda. E essa humildade tem a ver com se permitir ser confrontado por Deus, pela palavra e pelos nossos irmãos. Porque se você está aqui nessa comunidade e você pensa, não, a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso, ninguém pode falar na minha vida. Então vai embora, filho, porque tu vai se ferrar aqui. Porque nós estamos procurando viver comunhão. E comunhão é, alguém vai olhar a maneira como você cuida da tua esposa e vai falar, isso aí que você está fazendo errado. Vai olhar a maneira como você cuida dos teus filhos e vai falar, isso aí que você está fazendo errado. Vai olhar a maneira como você lida com finanças e vai falar, isso que você está fazendo errado. Nós vamos ter que passar por esse lugar da submissão, da humildade. Jordão, um lugar que desce. A segunda coisa que nós precisamos para entrar nesse tempo novo, 26, espero que tenha acertado o ano, acertei, né? 26, né? Para tu ver como é que eu estou atenado. Nós vamos ter que resolver as pendências. Nós vamos ter que rasgar a carne. Nós vamos ter que resolver com Deus, nós vamos ter que resolver com os nossos irmãos, nós vamos ter que resolver coisas do passado, talvez coisas de 20 anos atrás. Uma vez eu vi o Augusto Nicodemos, ele estava dando uma entrevista, eu achei muito interessante, que quando ele era jovem, ele participava de assalto à mão armada. E aí, olha que bem, reverendo Augusto Nicodemos. E ele contando que um dia, na sua juventude, ele assaltou um posto de gasolina. Acho que era um posto, um lugar. Ele assaltou um lugar. E aí ele se converteu, ele veio para Jesus, foi para o seminário, virou pastor e foi vivendo a vida. E aí um dia Deus falou para ele, tocou no coração dele para voltar lá naquele posto, lá naquele lugar que ele roubou, que eu não sei, que eu acho que é um posto. E ele foi lá encontrar o dono do posto, ele já era pastor. E falou, quando eu era jovem eu roubei aqui, e eu vim aqui para restituir, eu vim aqui para resolver. Isso é uma atitude de um homem espiritual. O Senhor está nos chamando para resolver nossas pendências com Deus, com nossos irmãos, com o nosso passado e nossas pendências lá fora também. Pede ajuda, o Marcão está ali, ó. O Marcão é o cara que entende essa questão financeira, te ajuda. Está devendo, você está no nome sujo. Fala assim, eu quero resolver esse problema. Eu quero tirar o meu nome da sujeira. Marcão, você me ajuda? Como é que eu saio disso aqui? Marcão vai fazer uma planilha, tua piada. Também é o Marcão desesperado. Agora que eu acabei de fazer uma conta. Se cada pessoa que está ouvindo essa pregação na internet, que está com o nome sujo, te procurar, Marcão, a gente vai ter que aumentar teu salário aqui. O Marcão falou que 70% da população brasileira está com o nome sujo. Gente, nós somos crente. Mas aconteceu um acidente, eu tive um problema. Beleza, aconteceu um problema. Não estou dizendo que você é um desgraçado porque o teu nome está sujo. Não. Aconteceu alguma coisa, teve um problema. Beleza. A pergunta é, nós vamos fingir que isso não está acontecendo? Ou nós vamos procurar como que nós vamos resolver isso? Amém? Pô, ninguém mais quer falar amém, mano. Amém. Você volta quando eu pregar de novo? Ele é muito legal. A parte da circuncisão a gente vai fazer o corte, tá? Tá bom? Vai ser. Literalmente, porque. Né, tá. No final eu vou orar por você, tá, moça? Não, piada. Tá, segue. Tá tudo bem. A Jaqueline tá assim, segue. E, por último, para a gente ser próspero nesses dias, para a gente ser assertivo nesse caminho, não tem outro caminho senão sermos cheios da verdade desse livro. E depender de uma pregação por semana, gente, desculpa, você vai se lascar. Se você quer ser próspero, se você quer ser bem-sucedido, se você quer ser sábio no espírito, se você quer ser assertivo, eu já falei assertivo várias vezes, você vai ter que meditar nesse livro,
se encher desse livro, conhecer esse livro, permitir que as verdades desse livro firam você. Isso tem a ver com um relacionamento diário e contínuo com a Bíblia. Você vai ter que procurar cumprir esses princípios e vai ser difícil pra caramba, vai ser tenso. E você também vai precisar se tornar uma testemunha onde você está dessas verdades. Nós estamos para entrar num tempo de guerra. Nós estamos para entrar num tempo difíceis. O Senhor chama o tempo do fim de um tempo de uma grande tribulação. Ele diz que o amor de muitos se esfriará. Ele diz que vai haver apostasia, guerra, caos, fome, guerras ideológicas, guerras de narrativas. Nós vamos ser perseguidos em todas as nações. As sinagogas vão querer nos açoitar, ou seja, o sistema religioso vai nos perseguir. Jesus falou, se o mundo quis me matar, imagina vocês, que são meus seguidores. Se nós não passarmos para isso, se nós não transicionarmos para esse tempo, crescendo em clareza da verdade, santificação e obediência, nós estamos perdidos. A minha oração nessa noite é que o Espírito Santo possa, nessa semana, iluminar a sua mente, o seu coração, para que você tenha clareza, por meio da revelação do Espírito Santo, de tudo que você precisa mudar na sua vida agora. Pensa que é como se a gente estivesse mudando de casa. É como se você estivesse olhando para o teu apartamento, você morou 10 anos na tua casa e você está indo para uma casa nova. O que não está funcionando aqui? O que está defeituoso aqui? O que precisa restaurar aqui? Eu quero que você olhe para a sua vida nessa noite. E sabe como a gente vai terminar esse culto? Não vai ter música, não vai ter oração, só o teclado do Jeff. A gente não vai orar por você, não vai fazer apelo. Nós vamos terminar assim. E o Marcão vai orar no final para a gente terminar do jeito certo. A oração aqui é: Espírito Santo, fala com cada um aqui. Assim como a palavra do Senhor encontrou Josué e disse para Josué tudo aquilo que ele precisava resolver. Tudo aquilo que precisava ser acertado. É muito forte. Olha o cuidado de Deus. Josué, eu vou te dar a terra, mas calma. Vamos resolver algumas coisas, porque se vocês entrarem assim, vocês vão se ferrar. Então Deus chama um povo inteiro, 2 milhões de pessoas, a uma profunda reflexão, a um profundo arrependimento, e a uma profunda mudança de postura, para que eles pudessem ocupar a terra que emana leite e mel. Que o Senhor possa falar contigo essa semana. A minha oração é que segunda-feira, quando você separar um tempo na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, e abrir esse livro, a minha oração é que o Espírito Santo possa iluminar o seu coração e para que as verdades desse livro possam ferir a sua vida. A minha oração é que o Espírito possa vir e trazer coragem para você. Assim como Pedro orou lá em Atos 4, Senhor, dá-nos coragem para pregar o Evangelho. A minha oração aqui é assim: Espírito Santo, libera coragem aqui para todos nós. E dá-nos coragem para poder olhar para aquilo que precisa ser resolvido e iniciar esses processos. Tem coisas que não vão se resolver em um dia. Tem coisas que não vão se resolver em uma semana. Talvez você vai demorar 1 ano para resolver uma treta que você se envolveu. Mas o encorajamento do Espírito é: começa a resolver. Vamos zerar nossas pendências. Vamos entrar nesse lugar de humildade. E vamos nos tornar testemunhas dessa verdade. Amém?